Nos bastidores do futebol brasileiro, o clima esquentou de vez. Uma informação vazada, uma declaração inesperada e uma convocação que pode dividir o país. Em meio a críticas, desgaste com a CBF e questionamentos sobre seu futuro na seleção, Neymar volta ao centro da tempestade. E o que mais chocou não foi apenas a possível convocação, mas quem cravou essa informação. Craque Neto, talvez o crítico mais duro e constante de Neymar nos últimos anos, afirmou que o camisa 10 já tem a confirmação de que estará nos próximos amistosos da seleção brasileira. A fala não apenas surpreendeu, ela incendiou o debate. Mas tem suficiente, né? O Neymar precisa mostrar que tem condições e que pode ter uma sequência. Que a condição física dele melhorou, porque até aqui a gente não viu isso. A informação que eu dei, né? É. O Neymar tá convocado nos 2 jogos. O Neymar está convocado, principalmente porque é nos Estados Unidos. Principalmente por isso. O Neymar está convocado. Veloso. Aí depende se ele vai estar bem para ir para lá, né? Mas enfim, é isso. Acho que só jogar contra o Noroeste não é o suficiente para convocar ninguém. Quando até quem mais criticava começa a apontar para um retorno confirmado, algo forte está acontecendo nos bastidores. Tudo isso explode justamente num momento delicado. O silêncio da CBF no aniversário de Neymar foi visto por muitos como um sinal claro de afastamento, quase um recado institucional. A relação entre o jogador e a entidade parece longe de ser das melhores, e essa ausência de manifestação pública alimentou ainda mais os rumores de desgaste. Para parte da imprensa, aquilo não foi um simples esquecimento, foi simbólico. E no meio dessa tensão, surge a notícia de que Neymar pode estar novamente vestindo a camisa da seleção, como se nada estivesse acontecendo. Mas se a revelação de Neto já foi suficiente para gerar barulho, as críticas vieram ainda mais pesadas. Comentaristas esportivos afirmam que insistir em Neymar é insistir no passado. Para eles, o histórico recente de lesões, a queda de rendimento e a falta de sequência em alto nível colocam em dúvida sua real capacidade de liderar uma nova fase da seleção brasileira. A avaliação é direta. O Brasil precisa olhar para frente, e continuar apostando em Neymar seria atrasar um processo de renovação que já deveria estar consolidado. Dentro do próprio ambiente do clube, a situação também ganhou contornos polêmicos. Gabigol, colega de equipe, declarou que Neymar não é o salvador da nação. Segundo ele, se fosse esse jogador transformador, outras grandes potências do futebol mundial estariam disputando sua contratação. A fala caiu como uma indireta pesada e reforçou a ideia de que Neymar já não carrega mais o mesmo peso de anos atrás. E sobre o Neymar, já falei sobre isso várias vezes, não vejo ele como o salvador da pátria, até porque se fosse assim, outros times também nunca iam perder, porque tem outros grandes jogadores, sempre iam os mesmos ganharem no Brasil, e a gente teve agora o exemplo da Supercopa, com o Corinthians. Então eu acho que ele é mais um jogador muito importante, um ídolo de todo o grupo, nosso capitão, um jogador que tem uma liderança muito grande, não só aqui quanto na seleção. A gente espera ajudar ele, quanto mais a gente ajudar ele, mais ele não vai estar sobrecarregado, ele vai poder desfrutar. Então a gente, claro que espera isso ansiosamente, que ele volte, mas que ele volte 100%, sem pressão, com calma, para ele poder ajudar o Santos e a seleção. Para muitos, o protagonismo precisa ser dividido. Para outros, precisa ser substituído. E foi nesse cenário que Thiago Asmar, o pilhado, também entrou no debate com força. Conhecido por seu estilo direto e explosivo, Pilhado questionou se a seleção brasileira pode continuar girando em torno de um jogador que não vive sua melhor fase física e técnica. Ele destacou que Neymar é um dos maiores talentos da história recente do futebol brasileiro, mas levantou a dúvida. Será que a seleção precisa parar de depender emocionalmente do camisa 10? Para Pilhado, o Brasil precisa ser maior do que qualquer jogador, e a convocação deve ser baseada em desempenho atual, não em história construída. Que eu falei, né? Eu conversei com pessoas da CBF, né? Até nesse período da Supercopa ali do Brasil. E o que o Ancelotti diz do time dele, que eu acho que encaixa muito com a situação do Neymar, tá? É que ele quer que no time dele os 11 corram. Ele deixa bem claro nos bastidores da CBF, isso é informação, que ele quer que os 11 jogadores corram, porque ele percebe que seleções que estão hoje sendo vistas acima do Brasil
muitas vezes tem um jogador que não corre pelo time, que é o caso da Argentina, que tem o Messi, que é o caso de Portugal, que tem o Cristiano Ronaldo, que é o caso da França, que ele diz até que o Mbappé não costuma correr tanto pelo time, né? Na Espanha, ele aponta o Yamal, que é um jogador genial, mas que não é um jogador de recompor tanto pelo time. E que no Brasil não. Que na seleção brasileira ele quer que os 11 corram, que os 11 se entreguem pelo conjunto, que esse pode ser um diferencial. Isso é informação, isso não é suposição, não. Ou seja, se o Ancelotti pensa assim, cara, o Neymar vai ter que dar a vida nesse ano para mostrar que ele pode, porque todo mundo sabe que o grande objetivo do Neymar é a Copa do Mundo. Todo mundo sabe disso. Então, não dá pro Neymar ficar mais em oscilação. Quando ele voltar, ele tem que ter uma sequência. Ele tem que ter uma série de jogos. Até porque a última convocação, Bruno, antes da Copa, é a convocação para os amistosos de março. Contra a Croácia, em Boston, e contra a França, em Orlando. Mesmo assim, há quem defenda Neymar com firmeza. Argumentam que talento não se descarta, que experiência em Copa do Mundo pesa, que decisão em jogo grande não se aprende da noite para o dia. Para esse grupo, Neymar ainda é o único jogador brasileiro capaz de desequilibrar sozinho, de atrair marcação, de mudar o rumo de uma partida importante. Retirá-lo agora seria abrir mão da última grande referência técnica da geração. E é por isso que a fala de craque Neto foi tão impactante. Porque se até o crítico histórico aponta para uma convocação confirmada, a mensagem que fica é clara. Neymar ainda tem força. Ainda tem influência. Ainda tem espaço. A questão é saber se isso é estratégico ou emocional. Voltando aqui para os donos da bola, qual a ideia do Neymar em relação Luiz Fabiani? Ele não jogou, se fez o planejamento para jogar, acho que contra o Noroeste, não foi. Tá fazendo o planejamento para jogar contra o Velo Clube, que é o último jogo, e o Santos precisa ganhar para classificar, certo? E tem um jogo contra o Atlético Paranaense e ele não joga em campo sintético. E aí, Luiz Fabiani... Ele tá deixando a missão do Ancelotti de convocar ele ainda mais difícil, porque o Ancelotti dá sinais toda hora que ele tá louco pra chamar o Neymar desde que ele contribua um pouco. Agora, o contexto que vai se criando pra ele ser convocado praticamente obriga o técnico da seleção a não o chamar. Então vai praticamente eliminando as chances dele jogar a Copa do Mundo. Porque ele não joga contra o Atlético, né? Não, né? Sintético não vai. Não vai, né? Não vai. Por quê, Veloso? Ele tem uma turminha aí que não gosta de jogar em sintético quando é profissionalmente. Lucas, né? Quando é profissionalmente. O Lucas fez um gol, parece que ele voltou a ser o Pelé, o Pedro Rocha. Parece que ele voltou a ser o Careca. E aí o Neymar não vai e perde mais uma oportunidade de mostrar para o Ancelotti que ele está recuperado, né? Então, não sei quantos jogos ele vai jogar antes da convocação. Souza. Dentro daquela informação que você trouxe, estamos começando a confirmá-la, né? Que o Ancelotti vai convocar ele. Vai convocar. Até porque ele não está fazendo questão, né? Ainda está mais focado na parte física. Quer postar que o Neymar é convocado pela seleção brasileira nos 2 jogos dos Estados Unidos? Alguém quer postar comigo? Sim. Quer postar? Vocês vão ver se ele vai ser convocado ou não. Pra você, Godoy. Mas a declaração do Ancelotti é que vai convocar jogadores que estejam 100%. 100% no quê? Tecnicamente ou fisicamente? Ou tecnicamente e fisicamente? Então, se o Neymar estiver recuperado clinicamente e fisicamente... Mas ele tá? Pra você? Não. Nenhum dos dois. Não. Eu entendi. Não, nós não temos essas informações. Não, a gente não tem, mas a gente sabe. Porque ele não joga. Se ele não joga, é porque ele não tá bem fisicamente. Então, mas e se ele está bem fisicamente e se cuidando... Pra ser convocado. A um determinado momento? Tá. É isso que eu penso. Eu acredito que com 26 convocados, ele vai ser convocado. Ele sendo convocado, ele não vai estar tirando o lugar de ninguém. Não vai sobrar ninguém melhor do que o Neymar.